Juízes 9:22. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão e esse Zebul é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir a Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Direi a ele, convoque seus soldados e venha lutar. Mas quando Zebul, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com o seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanham saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Obed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebul respondeu: São apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu: Não! São pessoas descendo das colinas. E outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebul se voltou para ele e perguntou: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse: Quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém e foram feridos e caíram pelo caminho enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berit. Quando alguém informou a Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon. Pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. Rápido! Façam como eu, disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então, amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram,
cerca de 1.000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até à torre e a atacou. Mas quando se preparava para incendiar a estrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro: "Tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque." Reparem só, ele não queria passar por esta vergonha, mas passou pela vergonha. E não só, passou pela vergonha de querer mentir nesse aspecto também. O jovem, porque basicamente foi a mulher que fez com que ele morresse, e ele depois não quis admitir que teria sido a mulher, né, por causa da geração, mas nós estamos aqui a ler sobre isso. O jovem atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade, assim como cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades que até hoje, aquele dia em que isto foi escrito, são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Serviram às imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moab, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. "Pecamos contra ti", disseram, "pois abandonamos nosso Deus e servimos às imagens de Baal." O Senhor respondeu: "Acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia." Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: "Sim, pecamos. Castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos." Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. Ou seja, eles não só disseram que pecaram, eles disseram que pecaram arrependendo-se verdadeiramente. Como é que se sabe? Porque eles voltaram atrás, eles desfizeram-se dos deuses estrangeiros e então serviram ao Senhor. E obviamente isso agrada ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: "O primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade."
Lucas 24, 13 a 53. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilómetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de facto tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Naquele momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida. Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, ou seja, que não sou apenas espírito. Pois fantasmas não têm carne nem ossos e, como veem, eu tenho. Glória a Deus, amados, que Jesus veio em carne e ele ressuscitou não só o espírito, mas ele ressuscitou em carne. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: acho que esta questão aqui de alegria, creio que seja mais êxtase. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Mais uma prova. Jesus comeu, então um fantasma não come. Okay. Vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia-se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Quem é que abre a nossa mente para entendermos as Escrituras? Deus. Então Deus é soberano, até da tua decisão de querer segui-lo. Ok? Ele é soberano. É Ele que te mostra, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus, a realidade. Então, depois de ter aberto as mentes deles pelas Escrituras, Jesus disse: sim, está escrito que o Cristo
haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, ou a todos os povos. Começando por Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia e levantou as mãos para o céu, e levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Glória a Deus, amados. Salmos 100, 1 a 5, Salmo de ações de graças. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é bom. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Provérbios 14, 11 e 12. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Interessante, a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. E aqui eu coloco exatamente, amados, uma coisa. O que é que eu coloco? Coloco quando nós, amados, temos tendência para dizer, não, mas é uma boa intenção, então se é uma boa intenção está tudo bem. É importante sim nós sabermos, conhecemos a intenção uns dos outros, mas, amados, o mais importante aqui é nós obedecermos à palavra, fazemos da palavra toda a nossa vida, ok? Fazemos com que a nossa vida seja em conformidade com a palavra. Então nós devemos usar, por exemplo, que tocou na arca porque a arca estava a cair. Usar desrespeitou Deus, não disse ele para tocar na arca, ele disse quem tocar morrerá, e assim ele morreu. E temos outras pessoas, amados, por exemplo, supostamente Saul teve uma boa intenção de adorar a Deus com os despojos, mas Deus tinha dito, não faças isso. Sabes o que é que tens de fazer? Tens que matar tudo, tens que deixar tudo, tens de queimar tudo. E não no sentido de dar a Deus ou de... Então, amados, nós vemos muitas mais, ok? Mas boas intenções não significam intenções cristãs, ok? Não significam intenções segundo a Bíblia. E isso é importante para nós entendermos que se nós quisermos obedecer, se nós quisermos entender realmente a Bíblia, a obediência é realmente o que Deus pede. A obediência é maior e melhor do que qualquer outra coisa, porque ela é a prova de que tu amas a Deus realmente e que foste chamado segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Ele preparou-te a ti para estares no seu reino. Glória a Deus. E isso, para isso mesmo, para dar glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus seja louvado em todo o tempo. Tenham um ótimo fim de semana. Que congreguemos todos, amados, para que sintamos a força da oração uns dos outros. Aqui eu não digo de maneira mística, eu digo mesmo uma força que vem de Deus, ok? Glória a Deus em todo o tempo, amados. Oremos uns pelos outros. Deus seja louvado em todo o tempo. Protejam-se com a palavra, meus amados irmãos. Permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós e até o dia de segunda-feira, se Deus assim permitir. Eu vou anunciar isto todos os dias enquanto Deus me permitir. As lives estão quase a voltar. Elas vão retornar durante alguns dias, ok? Ainda vou entender quando, mas talvez no dia 10 do próximo mês, ok? Talvez. 6 meses depois nós voltamos. Nós começamos, passaram 6 meses desde que começámos. 7 meses, né? Nós começámos dia 10 de janeiro. Uau! Passa rapidamente.
Glória a Deus, meus amados irmãos. Brevemente, então, se Deus permitir, teremos aqui uma comunhão mais ao vivo, live, né? É o que significa. Deus seja louvado, amados. Amém.